Haja apesar do medo. Não espere ter dinheiro o suficiente para que tudo dê certo. Faça o dinheiro surgir. Crie as oportunidades. E as oportunidades que passam até você, elas são tão rápidas para vir quanto rápidas para ir embora. Mesma maneira que ela veio, ela vai. Não são suas condições, mas as suas decisões que decidem o seu destino. Essa é a frase que eu ouvi em 2014 de Anthony Robbins, que mudou a forma como eu avancei na vida. Porque eu sempre tinha aquela questão assim, bom, eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou conquistar mais dinheiro? Porque sempre tem aquela frase, né? O rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Então, se eu não tenho dinheiro, então tá tudo certo, eu não vou conseguir mesmo, porque afinal de contas as pessoas não conseguem e todo mundo que não tem dinheiro tá como eu, então tá tudo certo. E aí eu colocava essa ideia na minha mente de que porque eu não tinha dinheiro, porque as minhas condições não eram favoráveis, eu sempre deixava para depois o que tinha que se fazer hoje. Então a procrastinação se juntava a uma sensação de bem-estar, porque, bom, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu não tenho condições. E aí olha que frase louca. Não são as suas condições, mas as suas decisões que decidem o seu destino. Eu vou sentar aqui, tem um banquinho aqui. Eu acabei de gravar um vídeo aqui onde falei sobre apertar o botão silencioso. Eu vou continuar essa conversa com você aqui nesse local. Você já parou para pensar que muitas vezes a falta de recurso, a falta de apoio financeiro, de repente, de alguém, pode ser a falsa causa do seu fracasso? Em não ter dinheiro é muito mais tranquilo, é muito mais leve e a procrastinação não te afeta, a falta de viajar, a falta de comprar, a falta de empreender ou até mesmo a falta de se vestir melhor, ela é meio que acalentada com essa frase, eu não tenho e não só eu que estou nessa. Tem muita gente também vivendo a mesma situação que eu, vivendo na mesma pindaíba que eu, então está tudo bem. Então a gente se nivela, todo mundo, e pensa que está tudo bem. Mas quando essa frase ela é entendida, não é mais uma frase, vira um estilo de vida. Por algum tempo eu fui considerado honrosamente a voz oficial do Tony Robbins aqui no Brasil, porque eu trouxe aquelas dublagens bem enfáticas, yes! E aí, além de dublar o Tony, eu comecei a estudar tudo que ele ensinava, para poder realmente trazer uma boa dublagem. E esses ensinamentos foram sugados por meu ser, você entende? Aí acaba que eu não só estudei Anthony Robbins, eu meio que me tornei uma versão pequena dele. Eu falo pequena, não no sentido de não ser ninguém, pequena porque eu sou baixinho, né? Tony Robbins tem 2,3 metros ou 2,5 metros, algo assim. E eu com meu 1,65 m, né? Então, a versão pequena nesse sentido, mas com grande potencial. E eu falava sempre isso. Não são as suas condições que decidem o seu destino, mas são as suas decisões. Então, dinheiro não é o problema. Tony Robbins, ele abriu aqui, fez uma chavezinha aqui, virar na minha mente. Pensando sobre esse assunto, eu quis trazer esse vídeo para trazer essa luz para você. Será que você não está esperando a parte errada do seu projeto, a parte errada do avançar? Não é o dinheiro que te faz ser um empreendedor, é empreender que te faz ter dinheiro. Não é o dinheiro que te faz ser um bom investidor, é investir que te faz ter dinheiro. Isso me lembra uma vez o meu discipulador, um bispo que me discipulava. Eu não tinha dinheiro, porque a gente estava falando sobre finanças e sobre questão de você ser fiel, né, nas finanças com Deus. Nós falamos fidelidade a Deus, é algo espiritual, o dinheiro é energia. A sua vida financeira é uma vida energética, é conexões com algo muito mais do que a gente pode ver. E aí ele disse para mim assim, será que você não está sem dinheiro por um motivo errado? E ele fez uma pergunta retórica, ele falou, não me responda. E aí ele disse, bom, você não é porque você não tem, ou você não tem porque você não é fiel, você é infiel nas finanças. Isso virou uma chave também na minha vida. Então, casa bem com o que eu estou falando aqui, né?
não são as suas condições, mas as suas decisões. Então, o que você vai fazer hoje da sua vida é o que vai trazer dinheiro para você no futuro. Isso parece ser tão óbvio, mas o óbvio às vezes tem que ser dito, né? É eu fazer, mesmo não tendo todo o recurso, avançar, mesmo não tendo as condições financeiras favoráveis, é eu fazer apesar do medo. Outra frase de Tony Robbins que ficou marcada assim: você vai ter coragem de realizar não é porque você não tem medo. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é você agir apesar do medo. Olha, essas duas frases parecem que são diferentes, né? Mas olha só, não são as suas condições, mas as suas decisões que decidem o seu destino. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. Vai com medo mesmo. Eu tô com medo de abrir a minha primeira palestra. Então o que você tem que fazer se você quer abrir a sua primeira palestra? Ou quem sabe o seu primeiro curso online? O medo vem, o friozinho na barriga vem, mas esse medo não pode ser tão forte a ponto de paralisar. E qual é o meu conselho? Vá com medo mesmo. Não quer dizer que você vai ser inconsequente, não vai preparar o conteúdo, não vai preparar a palestra, não vai preparar a pregação ou até mesmo o sermão na sua igreja. Se você tiver um convite, venha trazer uma palavra na igreja, vá apesar do medo. Prepare-se independente de qual seja a plateia. Estude a plateia, estude o que você vai falar. E o medo não vai embora. Não é porque você se preparou, significa que você não tem mais medo. Muito pelo contrário, o medo continua aqui, ó. Mas haja apesar dos medos, haja apesar das inseguranças, haja apesar da não tão expertise assim. Se prepare o suficiente. Tenha um curso o suficiente bom. Não seja o cara perfeccionista. E com relação a avançar dentro de um projeto que demanda finanças, não espere que o dinheiro venha para você fazer, porque isso jamais vai acontecer. Isso jamais vai acontecer. Porque a decisão que você toma de fazer é que vai mudar o curso, é que vai trazer o dinheiro, é que vai resolver todas as coisas. Aproveitar para explorar o ambiente, eu dei uma mudada aqui, ó. Você tem até um banquinho aqui, lugar gostoso de estar. Então, haja apesar do medo, haja apesar da falta de dinheiro, haja apesar do friozinho na barriga. Eu quero nesse vídeo te encorajar a dar o primeiro passo. Eu não sei quais são as suas dificuldades, quais são os seus projetos, quais são, quem sabe, as demandas que estão se apresentando para você, mas, irmão, minha irmã, haja apesar do medo. Não espere ter dinheiro o suficiente para que tudo dê certo. Faça o dinheiro surgir. Crie as oportunidades. E as oportunidades que passam até você, elas são tão rápidas para vir quanto rápidas para ir embora. Mesma maneira que ela veio, ela vai. E não, você não está sozinho nessa caminhada. Quando eu comecei a empreender na internet, onde eu vi que era possível, de alguma maneira, monetizar o meu conhecimento, sim, porque você pode vender o seu conhecimento, veio a grande insegurança. Será que vai dar certo? Será que quando eu abrir um canal no YouTube as pessoas vão querer me ouvir? Será que quando eu abrir a minha primeira palestra as pessoas vão querer me ouvir? Tudo isso veio e hoje eu estou aqui te incentivando e dizendo para você o seguinte: se você está passando por isso, eu já passei por isso. E só que bastou eu ouvir essa frase do Tony Robbins: não são as suas condições, mas as suas decisões que decidem o seu destino. Quando vem esse crítico dizendo: você não tem dinheiro para fazer esse projeto, eu começo a pensar assim: não tenho mesmo. Mas não é o dinheiro, não é o investidor, não é o patrocinador, mas sim é a minha decisão que vai fazer esse projeto dar certo ou não. Com base no que eu te falei agora nesse vídeo, quais são as ações que você vai tomar para de fato colocar em prática o seu projeto de vida? Colocar em prática tudo aquilo que está aqui nessa sua cachola. Todos os projetos que você tem, que eu sei que você tem projeto. Eu sei que você muitas vezes fica pensando: se eu fizesse tal coisa, e se eu desenvolvesse tal área assim da minha vida? Isso aí não precisa de dinheiro, só precisa da sua decisão. E como eu mencionei aqui, eu também já passei por isso, por todas esses questionamentos. E eu posso agora te ajudar a quebrar um pouco esses paradigmas. Porque sim, tudo são paradigmas na minha e na sua vida. Então eu quero te convidar para você vir para a minha mentoria, o Despertar. Na mentoria, o Despertar,
nós falamos sobre isso, sobre propósito de vida, sobre leis universais, sobre mecânica quântica, sobre como tudo isso também se relaciona à palavra de Deus, e eu te ajudo a ser a sua melhor versão. Eu pego na sua mão e tiro todos esses medos que o seu inconsciente coloca por conta de uma programação errada, por conta de uma falta de ensinamento ou de alguém mesmo para pegar na sua mão e te conduzir. Então, se isso fizer sentido para você e você quer dar o próximo passo, venha para a minha mentoria e com certeza será um divisor de águas na sua vida. Eu sou o Hermano e te vejo num próximo vídeo. Até lá!